Oi, gente, tudo bem, pessoal? Gente, no vídeo de hoje eu quero dar continuidade aí ao vídeo anterior que eu postei sobre que eu vivi aí 11 anos, né, com a minha sogra, sem o meu marido. E eu quero falar pra vocês, gente, que até hoje eu sou taxada como a mulher de sangue de barata, que tem sangue de barata. Porque, gente, esses anos todos que eu vivi longe do meu marido, que eu vivi junto com a minha sogra, não foram fáceis. Eu falo assim meio que rindo, mas assim é melhor rir do que, né, lembrar do passado e lembrar que assim eu superei tudo aquilo, que eu venci aqueles momentos ruins, aqueles obstáculos que vieram sobre a minha vida, né? E também lembrar vocês, gente, que todas as vezes assim que eu lembro assim que eu passei por esse deserto, né? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu eu aceitei Jesus, mas eu não queria andar no caminho de Jesus. Eu queria fazer a minha própria rota. Mas até então eu disse para o Senhor que eu queria que Ele fizesse a vontade dele, sabe? E aí, e nisso tudo aí, quando eu entreguei mesmo tudo mesmo para Deus, eu eu não conseguia fazer mais a minha vontade, né? Mas sim, era feita mesmo a vontade de Deus mesmo, era feita assim na minha vida de formas assim sobrenaturais. E eu vou contar aqui episódios que passaram aqui, né, na minha vida, né, eu e os meus filhos. Quando eu cheguei, né, aqui com a minha filha, os meus filhos, né, eles não falavam o alemão. E aí a minha filha pequena, a Fabiane, eu cito o nome da minha filha aqui, gente, porque ela é minha filha, né? Mas de outras pessoas assim eu não vou citar nomes, mas então foram tão difíceis assim para mim. E a minha filha ela ia para a escola. Depois da escola, ela tinha tipo assim um curso, não era bem um curso, mas era assim, onde ela ia fazer as tarefas, né, da escola. E aí ela ficava lá, tipo, ela saía, ela entrava 7h50, eu acho, entrava na escola da manhã. Ela vinha para casa, era umas 4h30 da tarde, né? 16 horas, quase 5 horas da tarde. E aí, quando ela chegava em casa, a minha sogra, ela quis, assim, ensinar mais para ela, né? Tipo assim, rever o que foi feito na escola, porque como eu não conseguia nada de alemão, então eu não conseguia ajudar ela, ajudar minha filha. Mas sendo que ela já conseguia fazer, ela fazia as tarefas tudo direitinho na escola, e ela quis fazer isso. Aí eu, tá bom, então tá, né? Então vai lá. Ela que se ofereceu, então faz. Só, gente, que todas as vezes quando a minha filha ela já chegava cansada, porque criança é criança, mas também se cansa, né? Ainda mais assim de ficar estudando, estudando, estudando todo o tempo. E aí ela ficava tão cansada, todos os dias a minha sogra pegava ela lá e eu não via mais, eu não via o que acontecia. Até um dia, e sempre quando ela subia, depois que terminava lá a tarefa, ela chegava em casa chorando, e eu não sabia o que era. Eu perguntava para ela: "O que foi, filha? O que foi?" E ela não me falava, nunca me falava nada, nunca me falava. E um dia, eu, assim, do nada, que eu moro no segundo andar, né? Ela mora no primeiro, aí tem o porão. E aí eu fui, do nada, eu cheguei lá, fui olhar lá, porque que elas estavam fazendo, né, de tarefa. Quando eu cheguei lá, gente, eu presenciei na hora que a minha sogra tava dando um tapa no rosto, na boca da minha filha, com isso aqui, ó, da mão, com isso aqui, com a costa da mão, não era com a frente, era com a costa. Gente, parece que eu não fiquei em mim, parece que eu não fiquei em mim. E aí eu peguei a minha filha e trouxe ela para casa e falei para ela que nunca mais ela ia lá, que ela não ia mais fazer tarefa, que ela não ia mais aprender nada lá com ela, porque ela estava conseguindo aprender. Ela era criança, ela era criancinha ainda e criança pega rápido as coisas, tanto que ela pegou muito rápido. E aí, gente, assim, e isso tudo, assim, eu ficava desesperada, eu ficava sem saber o que fazer. Ficava sem saber o que fazer e eu ficava, meu Deus, eu não acredito que eu tô suportando, que eu tô vivendo isso, sabe? Porque a minha vontade era de voar na minha sogra, de dar na cara dela também, para ela não vir bater no rosto de ninguém, sabe? Porque foi horrível ver aquilo.
né? E aí eu ficava pensando, eu pensava assim, eu digo, eu só posso estar no deserto. Mas era no deserto mesmo que eu estava vivendo, gente. Sabe, na palavra de Deus diz assim que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles viveram num deserto ali. Muitos foram transformados, mas muitos não, né? E eu acredito que eu vivi assim um deserto e eu quis essa transformação para minha vida. Eu tinha muitas assim, é, eu via muitas coisas acontecendo na minha vida e eu poderia muito bem assim ter dito, não, Senhor, basta, eu não quero mais isso para mim, se isso é te servir, se isso é, eu não quero isso para mim, né? Mas não, eu sempre pedi para Deus assim que eu queria obedecê-lo, gente, é por isso que eu sou taxada de sangue de barata, ter sangue de barata, porque qual é a mãe que vai ver o seu filho apanhar no rosto e não fazer nada? Sabe? Sendo que de uma pessoa que não é nada, no caso ela é minha sogra. Ela só é minha sogra. E aqui, sogra, elas têm tipo assim um papel, tipo, eles dizem assim que é uma segunda mãe pra gente, mas eu nunca aceitei ela ser como minha segunda mãe, gente, porque se eu aceitasse ela ser como uma segunda mãe pra mim, ela ia, sabe, ela ia montar em mim como um, tipo assim, como um rei monta num burro, sabe? Assim eu vejo que ela poderia montar em mim. E aí teve um outro episódio também com a minha outra filha, com a minha filha mais velha. A gente tava de barco, a gente tinha saído de barco para viajando de barco, né? Tava todo mundo em família no barco e o Max era pequenininho ainda, ele ainda não conseguia andar, acho que ele deveria ter uns 9, 10 meses por aí. E ele ainda não andava, ele engatinhava. E aí tem a parte de trás do barco e ele tava lá com o meu sogro. Tava com o meu sogro e de repente o meu sogro saiu e deixou ele sozinho, né? Enquanto ele tava com o meu sogro, eu tava no banheiro, não sei, eu tava fazendo alguma coisa. E de repente o meu sogro saiu, deixou ele lá e tipo tem as laterais do barco que é assim, tipo meio metro, sabe? De largura assim, onde a gente anda pra ir pra frente do barco. E aí a minha sogra grita, cadê o Max? Meu Deus, parece que eu não fiquei em mim, eu saí os gritos do banheiro e a minha filha, a mais velha, também começou a gritar e a minha sogra deu tá na cara dela. Também. Gente, eu não sei onde que eu, sabe, eu só sei que esse deserto que eu vivi foi um deserto mesmo assim de muita transformação mesmo, porque eu lembro que quando eu vivia naquele outro relacionamento abusivo, eu também fiquei uma pessoa assim meio que violenta. Eu não tinha assim paciência com os meus filhos, sabe? Eu vivia gritando com eles, eu não tinha paciência mesmo para nada. E esse deserto que eu passei, sabe, com minha sogra, com todas essas coisas assim que eu vivi aqui, eu digo só pode ter sido, não, foi o deserto de Deus mesmo na minha vida, um deserto de transformação mesmo, gente, porque não tem outra explicação, sabe? Hoje, assim, eu vejo, assim, mas, sabe, isso foram tempos, foram muito tempo mesmo para que Deus viesse me transformar, assim, por dentro, sabe? De dentro para fora, tendo essa paciência, sabe? Sabendo lidar com certas situações, porque até então era tão difícil lidar com essas situações. Uma que eu não conseguia falar direito o alemão. Uma vez eu disse para Deus, eu digo, Senhor, o Senhor me ensina a falar o alemão, que eu nunca mais vou deixar ninguém pisar em cima de mim. Gente, eu não aprendi a falar o alemão até hoje. Já tenho uns 15 anos que eu tô morando nessa Alemanha, eu não aprendi a falar o alemão até hoje, porque acredito que Deus não me deixou falar direito esse alemão, porque se eu falasse, eu ia falar tantas coisas, talvez eu falasse bobagem, né? E tudo que eu passo, todas as coisas assim que eu passo, de ruins, até mesmo de bom, eu agradeço a Deus. Quando é coisas de ruins, eu me prostro mesmo diante do Senhor e entrego para Ele, sabe? E digo para Ele, Senhor, só o Senhor mesmo para fazer justiça, só o Senhor mesmo para me transformar, só o Senhor mesmo para fazer o que é certo, porque até então eu não consigo, sabe? Gente, eu não consigo mais discutir com ninguém. Eu não consigo mesmo. Muitas das vezes, assim, eu até vejo a minha sogra, que eu já falei no vídeo anterior, que eu até vejo ela falando mal de mim, e eu sabe, eu não consigo parar e dizer assim, não, isso tá errado, eu não fiz isso, ou aquilo,
sabe? Eu não consigo, mas é aquela coisa, eu sei quem eu sou, sabe? Eu sei em quem Deus me transformou, mas, ó, esses anos todos não foram fáceis, foi assim, um deserto mesmo, assim, profundo que eu passei, de transformação mesmo, e eu sou transformada, né? Eu vivo esse processo de transformação todos os dias até hoje. Até hoje eu vivo esse processo de transformação, porque continua não sendo fácil, porque se eu me deixasse levar assim por ela, pelas coisas que ela gosta de fazer, gente, minha sogra ela já tem 83 anos, tá? Vocês podem até me dizer assim, você quer se trocar por uma senhora, uma idosa que já tem, ela sempre foi assim comigo, ela sempre quis me tratar, tipo assim, pisando em cima de mim, me esmagando, sabe? Eu vou contar um outro episódio agora já meu, né, que aconteceu comigo uma vez, quando eu cheguei aqui, logo que eu cheguei aqui, ela me chamou pra gente limpar lá no cemitério, limpar o túmulo lá, né, que tem lá, tá até escrito lá família, aí tem o nosso sobrenome, né? E aí eu fui lá, gente, aquilo é grande, dá pra construir uma casa ali. E aí eu fui com ela, né, normal, e mesmo ela já aprontando essas coisas todas comigo. Fui lá, quando eu cheguei lá, ela, faz isso aqui, faz isso, faz. Ela ficou só olhando e eu fazendo tudo. Aí eu pensei, aprendi. Quando foi na segunda vez, ela veio me chamar, digo, vou não, não vou. Ai, mas que isso, que aquilo, quando tu morrer, quando eu morrer, eu vou ser enterrado, por favor, não leve mais nem flores, porque eu não vou voltar para cheirar flor, que eu não vou, sabe, essas coisas assim. Eu digo, não, não vou. E ela ficou me adulando, e aí ela pegou, deixou as coisas, né, que ela tinha um carrinho de mão com as coisas que a gente precisava lá, que precisava para limpar lá, aí eu disse, não vou. E ela não foi sozinha. Ela pegou, chamou a filha dela, tanto que até hoje ela vai junto com a filha dela limpar lá, mas eu não vou mais porque é aquela coisa. Se você faz uma vez, eles querem que você faça sempre. Eles querem que você faça sempre e do jeito deles. É do jeito deles, não é do seu jeito não, tem que ser do jeito deles. Então, meninas aí que estão vindo morar na Alemanha, que tem, assim, os namorados ou marido que mora junto com a sogra, muito cuidado nisso aí, porque, assim, eles dizem um pouquinho assim que são meio que bonzinhos, mas se você vacilar e querer ficar fazendo as coisas para eles, eles vão querer que faça sempre. Uma aqui, a minha sogra, quando eu cheguei aqui, ela já foi logo de cara, ela já disse, eu não gosto de você, eu não gostei de você, ela não abriu nem a porta para mim, ela não me deu boas-vindas, ela, sabe, mesmo que isso para mim também não importa, que ela fez, sabe, que ela não veio me dar boas-vindas, porque só de meu marido já ter sabe, e o meu sogro também, meu sogro foi muito, assim, ele me deu as boas-vindas, ele, sabe, me deu aquela palavra assim, seja muito bem-vinda, pra mim aquilo já foi tudo. Mas, gente, foi um deserto mesmo, aquele deserto mesmo sabe, que eu passei, aquele deserto seco mesmo que eu passei com a minha sogra. Que nem eu falei, até hoje eu vivo nesse deserto ainda com ela, mas hoje esse deserto já tá mais leve, eu já aprendi muita coisa, o Senhor já me transformou em muitas coisas, continua me transformando, porque tem dias que, sabe, tem dias que aquilo sobe mesmo assim, tem dias que eu não consigo me controlar, não. Tem dias que eu vou em cima e também dou grito e digo não, dou um basta, sabe? Mas é aquela coisa, você tem que aprender mesmo a dizer sim, sim, não, não, sabe? O que é sim, o que é não, para você poder viver uma vida normal, porque senão você não... É difícil, é muito difícil. E é isso, gente, mais aqui um episódio aqui, né, com a minha sogra, mas até então, um testemunho aqui do que Deus vem fazendo na minha vida, porque Ele vem me transformando mesmo. Até hoje eu vivo esse processo de transformação, como eu já falei aqui para vocês, tá bom? Então, fiquem atentos que vai vir outros episódios aqui, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!